Então, pessoal, saudações de Nova Democracia, feliz ano novo. Eu estou com esse vídeo respondendo a um comentário do, do vídeo anterior, um dos vídeos anteriores, em que era pedido que eu fizesse uma explicação sobre o filósofo Louis Althusser e o Georg Lukács, que são citados pelo Gonzalo num curso de filosofia. Gonzalo é o Abimael Guzmán, que era professor de filosofia. Então ele faz um longo percurso, né? Esse curso está na internet, lá da Grécia até a contemporaneidade, fala até em Einstein, né? No Albert Einstein. A gente conhece como Einstein, em alemão Einstein. Eles puxam esse S igual carioca. Então, aqui, o Gonzalo parece ter ficado assustado com o fato de que o Althusser é anti-hegeliano, assim, ele aproxima de Spinoza, o pensamento do Marx, e explica que o Marx é um hegeliano, mas a partir de um certo momento é um hegeliano de esquerda, numa parte da trajetória, até 1845. Depois ele acredita, é a teoria do Althusser. Então, o Althusser tem o seguinte problema: quando o Marx deixa de ser só um discípulo, um hegeliano de esquerda, se torna o Marx maduro com os conceitos maduros. Para ele, 1845. Ele resolve esse problema para nós. E nesse momento aí tem um corte epistemológico, quer dizer, a partir disso, o Marx faz ciência. O Gonzalo fica um pouco cético com isso, acha que é porque o Althusser não está acreditando no conhecimento científico até o século XVIII. Mas é diferente, o corte epistemológico seria, a partir de um certo momento tem um salto, o Gonzalo fala um salto, e a partir daí se faz ciência. Por que é importante aí esse ponto? Porque o Capital do Marx, ele é um texto que ele sobrevive também à matematização e quantificação das ciências naturais. Então, podemos supor assim que, trazendo algumas considerações sobre o Marx, que até 1845 ele está muito marcado por aquilo que a gente chama de humanismo, que seria o jargão hegeliano, blá 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 hegeliano. Não é assim, o Althusser é bom, eu concordo nesse ponto com o professor Luiz Mota, do Rio, que o Althusser ele rompe com esse papo aí, que vem do Sartre, do Lukács, do homem e a sua alienação. Não, o importante é a luta de classe. Entendeu? Isso estava com essa história do humanismo, ficou se falando em homem, alienação, e o mais importante, que marxismo é luta de classe, estava marginalizado e o Althusser coloca no centro da discussão. Comparando o Althusser com o Lukács, o Althusser tem um ponto que o Gonzalo não falou. O Althusser reconhece o mal como sendo um autor que contribuiu para o leninismo, para o desenvolvimento e aplicação do leninismo. E mesmo, não só em termos práticos, mas também alguém que desenvolveu a contradição, uma teoria sobre a contradição mais complexa, não é? Está no texto sobre a contradição do mal, e o Althusser, ele reconhece isso. Então, voltando aqui, o Althusser, ele elogia, mesmo com pseudônimo no jornal do Partido Comunista Francês, a Revolução Cultural. Ele é convidado pelos maoístas a fazer um grupo com os maoístas franceses, porque ele é um cara muito bom, na época ele é extremamente um destaque, porque ele é muito rigoroso, ele era professor que ensinava os estudantes, no momento ali de entrar na universidade, ele ensinava método de leitura, ele ensinava a chamada explicação de texto, como se fosse um pré-vestibular. Ele é um cara muito formado nessa tradição de ter método, de ter explicação de texto, método para ler textos. Ele é um cara também, assim, muito marcado por essa tradição cartesiana, do iluminismo, da ciência rigorosa. Então, assim, ele é um cara que consegue articular conceitos da psicanálise, igual sobre determinação,
no pensamento marxista, consegue articular Lacan, consegue articular Freud e Lacan, que é a psicanálise. Ele aplica o método estruturalista ao capital, que é o paralelo capital, mostra que o estruturalismo, que é esse pensamento que tem uma origem não marxista ali, com o Levi-Strauss, é compatível sim com uma leitura do marxismo. Então, ele era um bambambam lá nos anos 70. Mas nos anos 80, quando Gonzalez escreveu, as ideias realmente estavam bem desprestigiadas, devido ao fato que o Althusser, no final da vida, ele estava num partido revisionista. Eu creio que isso mostra que faz mal, tá fazendo entrismo, um partido revisionista ali que não tem a ver com suas ideias, que ele deu uma pirada. Ele começou a falar que ele era um anarco-marxista. O pior foi realmente surtar e matar essa militante do Partido Comunista Francês, que é a Helene. Mas mesmo no L'Avenir du Temps, que é o Futuro Dura Muito Tempo, ele detrata a própria obra. Mas ele reconhece um ponto muito importante, que ele fez um manual, junto com a Martha Honecker, lá em Cuba, um manual marxista que vendeu milhões na América Latina. E ele teve essa importância de trazer a filosofia marxista de uma forma didática. E esse manual, eu até tenho aqui, posso fazer um outro vídeo com ele, parece que os elementos fundamentais do materialismo histórico é um bom manual. E isso, vou ressaltar, que é um ponto positivo do marxismo, que ele se preocupa, do maoísmo, marxismo de linha maoísta, ele se preocupa em fazer manuais. Não é? O próprio livro vermelho é um manual, o livro vermelho do Mao, citações, é um manual. Tem a do Gonzalo também, então, voltando. O Althusser, além de fazer esse manual lá em Cuba, junto com a Martha Honecker, ele faz uma carta para o Regis Debray e observa coisas importantes ali no livro do Regis Debray, que foi aluno dele, nesses cursos ali para entrar na faculdade, para fazer ali, aprender a ter o método, ele ajudava, e ele fala, olha, Debray, essa carta ao Regis Debray, que é o cara que teoriza sobre Cuba, faz Revolução na Revolução, ele fala, Debray, olha, tem vários pontos ali, ele pontua inclusive a questão do partido de vanguarda. Então, ele faz uma crítica do foquismo do Regis Debray, que era o que a gente precisava ali nos anos 60. Né? Ele faz em carta. É o que o maoísmo faz e cobra a gente fazer. Crítica ao castrismo, crítica ao foquismo, crítica ao bolivarianismo. Então, o Althusser, então, para mim, tem muito mais a ver com o maoísmo do que o Lukács. Então, o Lukács, quanto mais eu estudo, eu comecei como Lukáciano ali, como aluno do José Chazin, mas nunca fiz pesquisa com eles, mas eu lia os textos, né, do Mesaros, até quando eu fiz o curso com eles, nos anos 90, com a Esther Weissman e o Chazin, eles estavam introduzindo Mesaros no Brasil. E aí, eles não se denominam assim, mas eles têm forte influência. O Chazin tinha, né? A Esther ainda está aí, professora da FMG, Esther Weissman, forte influência dos lukácianos. Então aí que eu conheci Lukács, lá nos anos 90, quando eu fiz filosofia. Pois é, o Lukács, eu estudo e vejo problemas. Eu já falei num vídeo anterior. E quanto mais estudo, mais os problemas aparecem. Ele, por exemplo, ele não fala do terceiro mundo. Ele só fala na Anita Davis, uma vez, aquela militante dos Panteras Negras, ele ajuda, mas Revolução Cubana e Revolução Cultural do Mal não tem nenhum espaço na sua obra, ele não valoriza isso. Então ele não valoriza as lutas do terceiro mundo, não teoriza sobre isso. O Althusser fica bastante nessa ligação com Hegel, então ele é um marxista hegeliano. Eu sempre encontro coisas estranhas. Então, por exemplo, ele escreveu um texto no começo da carreira, em 1900
logo em seguida da Revolução de Outubro, 17, em 18 ele escreveu um texto chamado Bolchevismo como Problema Moral. Nesse texto ele dizia que não faz diferença se trocar a ditadura capitalista pela ditadura do proletariado, é como expulsar Satã e chamar Beelzebul. Então logo em seguida ele entra no Partido Comunista e ele não revê essas posições. Não tem um texto de revisão dessas posições. Então, o que eu noto, isso é não entender nem o básico do marxismo-leninismo, né? Aí o Stalin, em 24, sistematiza o leninismo, os fundamentos do leninismo, é um livro de conferências dele, que ele dá na Universidade de Sverdlov, e ele fala, não, olha, não é isso, o História e Consciência de Classe do Lukács, ele fala que basta, se você ser marxista, tem que ser fiel a um método. O Lukács fica nisso o resto da vida, não vejo ele. Os lucachianos falam, não, mas depois ele repensou. Não, os lucachianos toda hora repetem isso, eu vejo no PCB. Basta ser fiel a um método. O método seria o método. Que método seria? Ele fica um pouco confuso, às vezes eu fico achando que é um método dialético, mas eles não fecham isso. Mas não, o Stalin colocou, o leninismo é o marxismo do século XX. Então, o marxismo ele tem uma evolução. Tem problemas que vão sendo desenvolvidos e resolvidos, aplicados, resolvidos e volta de novo à teoria com os novos aportes, com os novos avanços. Então, a linha mais avançada é o Gonzalo, que é o Abimael Guzmán, aqui do Partido Comunista do Peru, aqui na América Latina, faleceu agora, recentemente, então assim, há poucos anos. Então, que é justamente de quem nós estamos falando, né, desse seminário do Gonzalo. O Lukács, no final da vida, vai falar, ele como crítico literário, eu acho ele melhor, que ele teoriza o realismo socialista, tem discussões interessantes, mas ele, por exemplo, ele elogia Solzhenitsyn, que é aquele do arquipélago Gulag, como sendo um realista socialista, e não dá, né? Tem esses vacilos, assim. Me parece, então, que aí o Lukács não absorve o leninismo direito. Eu vejo numa entrevista no final com Frank Ferretti, em que ele fala que Stalin inverteu o método de Marx, então volta essa história com um método avacalhativo aí de novo, ele não entendendo que o marxismo tem uma evolução, tem aportes, não é só aplicar um método, não é? Então, o leninismo seria o marxismo do século XX e o maoísmo seria o marxismo do século XXI. Então, tem uma evolução. Se você estiver falando só sobre Marx ali, sem levar em conta essa evolução toda do que foi seguido em acréscimo, você vai estar super atrasado e por fora. Aí o Lukács fala que o Stalin inventou um feudalismo asiático e o Mao aceitou. Não só o Mao. O Mao realmente definiu, e até hoje o Partido Comunista da China define que eles foram semi-feudais até 1945. 45, 49, que ali tem a vitória do Partido Comunista, tem uma nova democracia, né? Enquanto o Lukács fica nessa posição revisionista de rame-rame e tal, não absorve totalmente o leninismo, o marxismo-leninismo. Então, só fechando, o Althusser é um cara que ele nunca deixa de citar Stalin e Mao como marxistas-leninistas, e ele cita outros, que é Vyshynski, que é o autor do Direito, ligado ao período Stalin, o Idanov, que é o crítico literário. Isso sempre causou muita irritação nos anarquistas, nos trotskistas ali, nos anos 60 e 70. Mas o Althusser tem desvios, igual ele fica usando o termo stalinismo, do mesmo jeito que os trotskistas usam. Ele fica até o resto da vida nesse PC revisionista ali, acaba se embananando, igual eu te contei, falando em anarco-marxismo, e falando em stalinismo de forma pejorativa, né? Eles tentam expulsar ele dali, não fica um ambiente saudável mentalmente, não.
Mas beleza, então eu acho esses principais pontos, assim, o Gonzalo fala que o Lukács, ele traz a discussão para saber se que filósofo é materialista, ele tira a discussão, está lá na União Soviética, que começou com Marx na ideologia alemã, que discute que filósofo é materialista e idealista, para irracionalista e racionalista, que é o livro lá do Lukács, que é a Destruição da Razão, e fala de Fichte a Hitler. Já é ruim equivaler um ao outro, Fichte com Hitler. Mas é um livro interessante, bom, mas tem essa... Ele tira da oposição, da dicotomia materialismo e idealismo e traz para racionalismo e idealismo, que é o que ainda fica muito no Hegel. Entendeu? Então, assim, para mim, é de longe mais compatível com o maoísmo, o Althusser, do que o Lukács. Beleza? Então é aberta às suas considerações. Galera, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Não nesse canal. Porque eu tenho meu canal próprio, né? Mas eu não apareço em nenhum lugar, na verdade. Nem nas minhas redes sociais, nem em nenhum canal. Faz tempo. E tipo assim, eu conheço o professor Lúcio. Eu sou editor dele, na verdade. Prazer, né? Meu nome é o Ares. Vou deixar aí na tela como é que escreve. E mais conhecido como W Dark, né? Porque esse é meu canal. E porque eu deixo tudo no final do vídeo, né? E tipo assim, meio que eu conheço o trabalho do Lúcio, porque eu estudo na mesma escola que ele trabalha, tá ligado? Meio que a gente dá dura pra fazer o melhor vídeo pra vocês, tá ligado? E eu juro, meio que ele se esforça bastante. Eu ainda sou meio travado com a câmera, tá ligado? Porque faz tempo que eu não gravo vídeo. Faz muito tempo. Eu não gravo vídeo desde o ano passado. Por incrível que pareça, ainda tô meio travado. E tipo assim, eu edito os vídeos, faço tudo bonitinho. Eu dou o meu melhor. Ele também dá, porque ele faz os roteiros, ele faz tudo. Ele me passa tudo. Ele é o melhor professor do mundo. Tipo assim, ele é um dos melhores professores que eu já tive, tá ligado? Porque, tipo assim, eu conheci ele ano passado, tá ligado? E é isso. É isso que eu posso contar pra vocês por enquanto. E quando eu puder voltar, eu volto. Tá, galera? Falou! Bye, bye. Se inscreve no canal e ativa o sininho, viu?